18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 2 minutos. Boa noite pra você na sintonia certa. Eu, Cid Soares, juntos mais uma vez. Boa noite, Cid. Boa noite, vamos juntos. A partir de agora, claro, mais um 18 horas. Vamos lá, Carlão. Mix. Começando com os destaques do dia do 18 horas de hoje. Golpistas ameaçam atacar escolas aqui em Manaus se não receberem pagamento via Pix. Pois é, secretário de Segurança nega crise na segurança, ignorando que o Amazonas é o terceiro estado mais violento do país. Ministério Público exige que o governo apresente plano para reduzir filas para cirurgias e exames aqui no estado. Planalto ignorou relatório da ABIN sobre falta de oxigênio no Amazonas durante pandemia de Covid-19. Para 6 horas, 2 minutos, juntos mais uma vez o melhor mix do Brasil, dando sequência na programação, na melhor programação de Manaus, inclusive, começando mais uma edição do 18 horas com os destaques do dia. Os destaques para você desta sexta-feira, dia 28 de julho de 2023, no ar. 18 horas. Olha aí, a bandidagem livre, leve e solta, infelizmente fazendo o que quer aqui em Manaus. Agora as vítimas são os diretores de escolas que estão sendo alvos de golpes e extorsão. Isso mesmo, os criminosos estão se passando por líderes de facções e pedindo dinheiro via Pix para evitar ataques às escolas públicas e particulares. Aí viajou, né? Não tem... Olha, sério. Aí não tem... Tem dia que é melhor não acordar. Isso é um tapa na cara das nossas autoridades, né? As forças de segurança não impõem mais medo aos bandidos que acham que podem fazer tudo. E agora passaram a focar nas escolas, impondo medo e ainda, né, mais insegurança. E o Núcleo de Inteligência em Segurança Escolar da Secretaria Estadual de Educação emitiu um alerta confirmando que escolas aqui de Manaus estão sendo vítimas de ameaças de supostas facções criminosas. Então, é verdade. Sim, é verdade. A repórter Nathalie Moraes conversou com o coordenador do NISE, o delegado da Polícia Civil, Denis Pinho, e traz detalhes sobre esse novo golpe. Confira, Nathalie. Golpistas que se passam por líderes de facções criminosas telefonam para as escolas públicas aqui do Amazonas e pedem dinheiro via Pix para evitar ataques nos colégios. O alerta foi feito pela Secretaria de Educação do Estado e o golpe foi identificado pelo NISE, o Núcleo de Inteligência em Segurança Escolar. Segundo o coordenador do NISE, o delegado da Polícia Civil aqui do Amazonas, Denis Pinho, nas ligações, os golpistas fazem pressão psicológica. Eles ameaçam que, caso não seja feito o pagamento à facção criminosa, a escola sofrerá represálias como invasão e ataques. Segundo a autoridade policial, esse golpe vem sendo aplicado por criminosos de outros estados. Ameaças graves, né? Eles falavam que ia invadir a escola, fazer mal para crianças, adolescentes, né? Mas é sempre importante pedir cautela nesse momento, né? Manter a calma. Geralmente o sotaque desses indivíduos não é do Amazonas, né? Então a primeira característica que você vai perceber é a diferença de sotaque, né? O NISE vem trabalhando de forma preventiva, né? Inclusive já de posse dessas informações, orientando os gestores, os servidores com um protocolo e um POP de como proceder nesse tipo de ocorrência, né? E informando da tranquilidade, manter a tranquilidade do local para não entrar em pânico, né? E não fazer nenhum tipo de depósito, sem antes passar a informação para o NISE averiguar juntamente com as forças policiais, né? Identificar esses autores, né? E responsabilizá-los aí por esses delitos que eles praticam. Como foi ressaltado pela autoridade policial, a melhor medida a tomar diante dessas situações é manter a calma e não realizar a transferência de valores. Ao receber qualquer ligação dessa natureza, é necessário que seja feito um boletim de ocorrência de imediato. Outra ação criminosa que chamou a
atenção nesta quinta-feira foi de uma ambulância do SAMU, que foi interceptada por criminosos aqui na capital. A equipe de serviço de atendimento móvel de urgência foi parada por elementos armados nesta quinta-feira, enquanto estava indo realizar o atendimento a uma ocorrência de surto psicótico no bairro de Petrópolis, na zona centro-sul aqui de Manaus. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que as pessoas armadas exigiram que a ambulância se deslocasse para prestar socorro a outro paciente da mesma região que tinha sofrido um ferimento de bala. Diante da ameaça, a equipe do SAMU mudou o itinerário para prestar socorro a este outro paciente e acionou as forças policiais para dar continuidade ao primeiro atendimento. O baleado foi identificado como Cristiano. Ele morreu no serviço de pronto atendimento do Coroado com tiros na região do tórax. Ele estava vendendo drogas no beco Boa Sorte, no bairro do Petrópolis, quando foi alvejado. A Polícia Civil está investigando este caso. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Então tá aí, né? A que ponto chegamos? E isso aí é mais um reflexo da impunidade e do caos na segurança que estamos passando. A violência está aterrorizando em tudo que é lugar. Generalizou nas ruas, nos ônibus, nos shoppings, nos comércios, nos bairros, no centro da cidade, nas escolas. Onde não há polícia, a bandidagem toma conta, é claro. Pois é, essa é uma situação realmente muito grave e não dá para dizer se isso seria apenas uma ameaça, se em algum momento vamos ver esse absurdo realmente acontecer. Hoje os pais não se sentem mais seguros de deixarem seus filhos aí na escola. O ambiente escolar vive frequentemente sob ameaça. O grave também é que nenhum desses bandidos se fizeram. Aí as ameaças aos diretores das escolas foi identificado e preso. Nenhum deles foi identificado ou preso. E por isso, infelizmente, claro, né, vão continuar fazendo essas ameaças impunemente se continuar assim, né? É verdade, Carlão. Olha, o secretário parece que realmente mora no outro estado, né? Ele não viu ainda de fato o que está acontecendo aqui. Na verdade, o Amazonas é o terceiro estado mais violento do país. Nós vivemos uma guerra sangrenta entre facções, execuções em shopping, avenidas, mais de 30 mil roubos de celulares em apenas um ano. E o secretário diz que não há crise. É muita disfarçatez. É estranho, né? Acabamos de mostrar que os bandidos estão tentando extorquir até os diretores das escolas. Ninguém mais se sente seguro aqui em Manaus e até mesmo nas cidades do interior. A violência está imperando, infelizmente. O certo seria o secretário reconhecer que vivemos sim numa crise e agir aí para diminuir essa insegurança. A insegurança, inclusive, insuportável. Agora são 6 horas e 9 minutos. Você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, continuando com uma sequência de destaques do dia em mais uma edição do 18 horas, vamos agora com a violência e desmatamento que emperram o progresso social na Amazônia e deixam os mais jovens vulneráveis ao recrutamento pelo crime organizado por falta de oportunidade de emprego e melhoria de vida. É o que aponta um estudo do Instituto Amazon com base no Índice de Progresso Social dos 772 municípios da região. Exatamente, Carlão. Olha, o estudo mostra que os municípios que mais desmataram nos últimos 3 anos têm as piores notas. Em 2023, a nota média da Amazônia foi 54,32, que está bem abaixo da média do país, que foi de 67,94. Os 20 municípios aí que destruíram as maiores áreas de floresta, a nota foi ainda menor, 52,30. E para falar sobre esse estudo, vamos conversar agora com o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Toda essa situação favorece o desmatamento e a violência, isso está confirmado? Exatamente. Muito boa noite, Cid. Muito boa noite também, Carlão, e todos que nos acompanham aqui na 100.7. E isso é o que mostra uma pesquisa divulgada pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o Amazon. Essa pesquisa foi divulgada ontem, quinta-feira, e conforme ela, os municípios da Amazônia que registraram as maiores taxas de desmatamento nos últimos 3 anos tiveram os piores desempenhos sociais. Esse levantamento analisou os 47 indicadores de qualidade de vida de
de áreas como a saúde, a segurança, a educação, moradia, do índice do progresso social. E a taxa leva em consideração o desenvolvimento social de determinadas áreas com o intuito de alcançar as necessidades humanas básicas desses cidadãos. E esse índice que avalia as oportunidades da região Amazônia registrou o pior desempenho, né? A Amazônia ficou aí com 40,31 no IPS e 45% menor do que a média aí nacional. E essa dimensão reúne indicadores como vulnerabilidade familiar, violência de gênero, o trabalho infantil também aparece nessa pesquisa, o acesso à educação superior, transporte público e acesso à cultura e lazer. Os municípios do Amazonas que apareceu na pesquisa aí, que a gente mencionou, são 6 e os mais atingidos estão aí entre eles Lábrea, Apuí, Novo Aripuanã, Boca do Acre, Humaitá e Manicoré. Até o momento, nenhum deles, né, foram mencionados no programa que o governo está divulgando, né, o governo estadual, que é o programa Interior Mais Seguro, que faz parte do programa Amazonas Mais Seguro, e observamos que esses 6 mencionados na pesquisa que estão precisando aí dessa segurança, eles não aparecem aí, né? O único município que foi mencionado até agora para receber o programa foi o de Novo Airão, né? O que é esse programa? O Interior Mais Seguro, ele faz parte do projeto Amazonas Mais Seguro, que é um programa de governo aqui do estado, e segundo aí o programa, ele busca fortalecer a segurança pública do estado do Amazonas, envolvendo diversos eixos como capacitações, operações, implantação de estruturas e comunicação e monitoramento, desenvolvendo diversas ações integradas pelos diversos órgãos de segurança pública. Isso que diz aí o que significa o programa. E a Secretaria de Segurança Pública aqui do estado do Amazonas deu início ontem a essa fase de implementação do programa Interior Mais Seguro. Isso foi somente no município de Novo Airão, né? No mesma data que saiu então a divulgação desses dados, foi a data que começaram esta operação, mas não focaram nos 6 municípios que está dentro desses dados, focaram somente no município de Novo Airão. Ouvimos o chefe do Centro Integrado de Acompanhamento de Projetos e Elaboração de Políticas de Segurança Pública, o José Camilo Silva, e segundo ele, a iniciativa desse projeto tem como objetivo intensificar a prevenção e repressão ao crime por meio de ações integradas dos órgãos estaduais da segurança pública. Vamos ouvir agora José Camilo Silva. A gente espera que, a partir dessa estruturação, principalmente da segurança pública municipal, de forma integrada com os órgãos estaduais de segurança, eu me refiro aqui à Polícia Militar, à Polícia Civil e ao próprio Corpo de Bombeiro, a partir dessa atuação mais integrada, com uma guarda mais fortalecida, que ela possa desenvolver suas atribuições, até constitucionais, trazendo essa questão da guarda do patrimônio público, de bens públicos, de logradores, onde a prefeitura tem a responsabilidade que ela possa fazer essa segurança de forma mais capacitada, né, mais treinada, mais contundente, e com isso a gente tem uma integração entre os órgãos e melhorar a segurança pública da população de forma que ela possa ter esse direito de ir vir garantido, né? Inclusive em áreas rurais, na área fluvial do município, que é super importante, esse aumento da fiscalização proposto pelo Estado em parceria com o município. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos aí o chefe do Centro Integrado de Acompanhamento de Projetos e Elaboração de Políticas de Segurança Pública, o José Camilo Silva. Ele falou aí da iniciativa desse programa, né, que é o programa aí do governo estadual, que fala sobre o interior mais seguro. Como a gente estava falando aqui agora, dos 6 municípios que foram colocados nesses dados aí, que foram divulgados então ontem, né, nessa quinta-feira, pela Amazon, os 6 municípios não apareceu ainda nesse projeto e a gente aguarda aqui que ele seja incluído para que seja mais segurança aí no interior do Amazonas. Aqui também, claro, na capital, né, Cid, Carlão? Estamos sempre aguardando, sempre no aguardo, né, André? Todo dia é um aguardo. Expectativa. Valeu, André Meirelles. Agora 6 horas e 15 minutos, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein? Começa hoje a festa do Cupuaçu em Presidente Figueiredo. Cerca de 100 mil pessoas devem ir para a festa, segundo a Prefeitura do município, Cid Soares. Pois é, por conta dessa intensa movimentação na rodoviária
Rodoviária de Manaus, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas reforça a fiscalização do transporte rodoviário intermunicipal a partir deste sábado. Vamos aos detalhes com a repórter Odinéia Araújo. A 31ª Festa do Cupuaçu vai contar com 4 atrações nacionais: Banda Companhia do Calypso, Natan, Tarcísio do Acordeon e Léo Magalhães. Atraídos por esses artistas e pela possibilidade de se refrescar nas cachoeiras de Presidente Figueiredo, milhares de pessoas se preparam para deixar Manaus a partir de hoje. Durante os 3 dias de festa, de hoje até domingo, Presidente Figueiredo calcula receber uma média de 100 mil pessoas. Por isso, a fiscalização do transporte rodoviário intermunicipal será reforçada a partir deste sábado pela Arcepan, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas. A partir das 7 horas da manhã, as equipes da Arcepan estarão na rodoviária de Manaus, onde permanecerão até domingo, conforme explica o diretor-presidente da Arcepan, João Rufino Júnior. A partir de amanhã, sábado, nós iremos reforçar a fiscalização no transporte intermunicipal rodoviário, com o reforço da equipe lá na rodoviária de Manaus, na barreira da M10, e também iremos ter equipes no município de Presidente Figueiredo no sábado e no domingo, com o objetivo de, por meio do reforço da fiscalização, garantirmos a segurança dos passageiros que irão, principalmente de Manaus, até a festa do Cupuaçu, prestigiar a festa do Cupuaçu lá em Presidente Figueiredo, uma vez que espera-se um aumento de fluxo de pessoas até o município, considerando as atrações nacionais que irão acontecer lá durante essa festa. O reforço da fiscalização terá o apoio da Polícia Militar nas barreiras estaduais localizadas nos bairros Santa Etelvina e Lago Azul, nas zonas oeste e norte de Manaus. Segundo João Rufino Júnior, diretor-presidente da Arcepan, também haverá uma equipe volante que estará atuando ao longo da BR-174, rodovia que liga Manaus a Presidente Figueiredo. Então é uma preocupação do governo do estado do Amazonas, com a segurança dessas pessoas que irão até Presidente Figueiredo, principalmente saindo de Manaus, e por isso iremos reforçar a nossa fiscalização com o apoio da Polícia Militar, com esse objetivo de dar segurança ao transporte intermunicipal rodoviário para o município de Presidente Figueiredo nesse período aí, nesse final de semana. Cerca de 25 servidores do estado estão envolvidos diretamente na fiscalização. Hoje as atividades da agência reguladora vão até às 9 da noite para verificar alguns motoristas que optarem por viajar à noite. A população também pode ajudar na fiscalização fazendo denúncias sobre serviços de transportes intermunicipais para a ouvidoria da Arcepan, que funciona 24 horas, através do número 92-98408-1799. Odinéia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas anunciou um concurso público com vagas para Manaus, interior do estado. O edital vai ser lançado ainda em 2023 e terá vagas para os cargos de assistente técnico, ensino médio e analista jurídico, ensino superior. Bom, essas vagas são para atuação em Manaus, Humaitá e Apuí. Para as vagas de analista jurídico, é necessário formação de nível superior em Direito ou Ciências Jurídicas. Já para vagas de assistente técnico, o requisito é ter o ensino médio completo. Olha só, a Defensoria ainda não divulgou o total de vagas, o prazo para as inscrições, data da prova, nem outros detalhes do concurso público ainda não foram divulgados. Olha só, relatório da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, indicam que o ex-presidente Jair Bolsonaro ignorou os diversos alertas para o grande número de mortes pela Covid, Cid. Bom, a agência também alertou sobre a falta de oxigênio no Amazonas e em outras regiões, mas o governo também ignorou as informações da ABIN. O resultado foi o atraso no reforço do oxigênio nos hospitais e muitas mortes por asfixia. E agora vamos a Brasília conversar com o nosso correspondente Carlos Eduardo Matos. Cadu, esses relatórios da ABIN vieram a público hoje. Que impactos podem criar no meio político? Qual é a visão disso? Boa noite, Cid Soares. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas.
Um dos impactos é que esses relatórios vindo a público aí podem reabrir o inquérito da CPI da Covid-19 no Senado, Cid. Quem me disse isso foi quem presidiu o colegiado, o senador Omar Aziz. Ele disse que na próxima semana ele vai vir a Brasília e certamente ele vai ter acesso aos relatórios da ABIN. E com esse material em mãos, ele deve reunir alguns parlamentares que fizeram parte da CPI e também com a equipe técnica do Senado para solicitar a reabertura do inquérito, Cid. E isso pode se tornar mais um problema ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda mais agora que o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, quer fazer o L e está buscando o apoio do governo para tentar ser reconduzido ao cargo. Então, pode não haver problema algum em reabrir o inquérito, viu? Pode ser mais fácil do que se imagina. E esse movimento do senador Omar Aziz também pode repercutir no Poder Judiciário, Cid Carlão. No início do mês, o ministro do STF, Gilmar Mendes, anulou uma decisão da Justiça Federal daqui do DF que arquivou parte das investigações sobre as irregularidades e as omissões supostamente cometidas por Jair Bolsonaro em seu governo durante a pandemia. Há, portanto, diversos movimentos que puxam Bolsonaro pelo calcanhar, né? E a divulgação desses relatórios da ABIN, até então sigilosos, mostram que havia um poder público analisando os riscos, no caso a ABIN, Ministério da Saúde juntos, e o chefe do Poder Executivo do país negando a doença, negando as medidas restritivas, negando a vacina, insistindo em uma narrativa totalmente oposta. Foi preciso morrer muita gente, inclusive em Manaus e no interior, para que Bolsonaro mudasse a sua mentalidade e entrasse na fila da compra da vacina. Quem não lembra, né? Ele insiste nessa narrativa de que o Brasil comprou vacina, mas comprou muito tarde. Então é provável que esses relatórios da ABIN repercutem bastante tanto no Poder Legislativo quanto no Poder Judiciário. E falando em Jair Bolsonaro, Cid Carlão, o Tribunal Superior Eleitoral multou ele e o vice na chapa, o general Braga Neto, em R$110 mil. Eles foram multados por terem mantido nas redes sociais propaganda eleitoral com imagens da comemoração do bicentenário da independência no feriado de 7 de setembro do ano passado. O TRE entendia que eles estavam sequestrando esse feriado, a imagem, né, toda a representatividade desse feriado, a importância dele para o país, para a sua campanha política. Ele foi alertado, foi orientado a retirar das redes sociais, mas não fez. Por conta disso, ele foi multado agora em R$110 mil. Mas dinheiro ele tem, ele recebeu aí R$17 bilhões, segundo informações do COAF. Cid Carlão. Ei, Cadu, olha só, agora falando de economia, ok? O Tesouro Nacional anunciou que o governo fechou, olha só, o primeiro semestre com um rombo nas contas públicas de R$45 bilhões. Mas, na outra linha, o IBGE vem aí divulgando a menor taxa de desemprego desde o ano de 2014. Como é que o governo está analisando, como é que ele está, né, convivendo com esse contraste aí, Cadu? Realmente é um contraste, viu, Carlão? O governo arrecadou menos e gastou mais. O resumo do rombo é esse. Em comparação com o primeiro semestre do ano passado, o governo teve, numa ponta, uma perda de receita líquida na ordem de 26% e, na outra ponta, um aumento de quase 5% nas despesas. Por que isso? Por causa do Bolsa Família, que manteve o valor de R$600, gerando uma despesa mensal acima de R$14 bilhões, e é uma despesa que aumenta a cada mês, Carlão, porque mais e mais famílias estão entrando no programa. Também houve o aumento nas despesas com a Previdência. O governo pagou em maio o 13º dos inativos e também dos pensionistas, elevando aí a despesa em mais de R$11 bilhões. O Tesouro Nacional disse que no ano passado houve um superávit de quase 15 bilhões, mas é porque caiu na conta do governo o dinheiro da concessão da Eletrobras e também o pagamento de dividendos do BNDES. Mas, de qualquer forma, Carlão, os números mostram que o governo tem uma máquina estatal agora pesada, custosa, né? Houve um aumento das despesas com Previdência Social e com a estrutura da esplanada. Agora o governo tem 37 ministérios para tocar e nem sempre esses ministérios estão operando em sintonia, né? Tá difícil demais. Então, a lei orçamentária anual, ela prevê um déficit de R$228 bilhões para este ano de 2023. Mas o governo promete aí fechar em 100 bilhões. Vamos aguardar e ver aí que coelho vai ser tirado dessa cartola mágica.
Por outro lado, Carlão, como você disse, aí tem o resultado da pesquisa do IBGE, que mostra que o desemprego no Brasil caiu para 8% no segundo trimestre. Essa é a menor taxa desde 2014. Mais de 1.100.000 trabalhadores conseguiram emprego entre abril, maio e junho desse ano. Porém, o número de trabalhadores com carteira assinada se manteve estável, Carlão, e a taxa de informalidade aumentou um pouquinho, 0,4%, em relação ao primeiro trimestre. Carlão e Cid. Bom, Cadu, o projeto de lei que eleva a pena a quem cometer crimes contra a vida nas escolas começou a tramitar na Câmara? Já tá andando isso aí? Exatamente, esse projeto de lei é de autoria do governo federal, foi anunciado na semana passada durante o anúncio daquele plano de ação de segurança, e esse projeto quer aumentar a pena para quem cometer crimes graves dentro das escolas, como homicídio, tentativa de homicídio, enfim. A intenção é coibir os ataques dentro das escolas, né? A exemplo do que aconteceu em Blumenau, em Suzano, São Paulo, enfim. Então, se a lei for aprovada, o criminoso não vai ter direito à fiança, nem indulto, nem anistia, nem liberdade provisória, além de ter a progressão da pena ainda mais lenta. É uma mudança pesada nessa lei, torna crime hediondo, né, o crime contra a vida praticado dentro do ambiente escolar. Agora, os parlamentares vão apreciar essa matéria e, claro, devem fazer alguns incrementos, né? Porque muitos parlamentares têm os seus projetos de lei, as suas sugestões, e vão tentar jogar dentro do texto principal por meio de emendas, né? A gente só espera que o Congresso Nacional, nessa discussão, não alivie para os assassinos. Então, a gente espera que esse texto seja mantido, porque ele é bem pesado. E ainda falando em Congresso Nacional, Cid, Carlão, semana que vem recomeçam os trabalhos no Poder Legislativo, e a bancada evangélica está aí na expectativa para a troca de sua liderança. Sai o deputado Eli Borges, do estado de Tocantins, e entra o deputado Silas Câmara, que já foi presidente da Frente Parlamentar Evangélica outras vezes. E ele chega com a intenção de aproximar a bancada evangélica do governo Lula. E ele tentou emplacar, Carlão e Cid, a ideia de chamar o presidente Lula para participar de um culto evangélico da Frente Parlamentar no dia 2 de agosto. Então, acontece sempre, viu, o Cid, Carlão, na Câmara dos Deputados, toda terça-feira, digamos, antes do começo dos trabalhos, os parlamentares evangélicos chegam mais cedo e participam de um culto evangélico que acontece num dos plenários, no corredor das comissões, em um dos plenários da Câmara dos Deputados. Isso acontece tradicionalmente. E geralmente quando o presidente da República vai, a exemplo do que acontecia com Jair Bolsonaro, isso acontecia ou no salão lá do Palácio do Planalto, ou no auditório Freitas Nobre da Câmara dos Deputados, que é muito grande. Então, é uma grande cerimônia. Então, Silas Câmara tentou repetir o que ele havia feito no governo Bolsonaro, mas aí ele foi vetado pela maioria dos colegas. Então, Silas Câmara chega para lá, e ele entendeu agora muito bem o recado, que não vai ser fácil exercer esse papel de articulador, de aproximar Lula dos parlamentares evangélicos. Volto com vocês, Cid, Carlão. Então Lula não vai, não é isso, Cadu? Não vai. O convite não vai ser encaminhado por enquanto. Então tá, segunda-feira agora, hein, Cadu? Hoje é sexta, sextou. Sextou, meu amigo. Até segunda, Cadu. Valeu, Cadu. Até mais, gente. Até segunda. Grande abraço. Agora 6h30, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, você vai saber daqui a pouquinho, no 18 horas, que o Ministério Público exige do governo do Amazonas ação para diminuir a fila de cirurgias e exames. Esse é o nosso assunto em instantes aqui no 18 horas. Agora nós vamos conferir tempo e temperatura. Chegou a hora de saber se vai chover ou não no final de semana, hein, Cid Soares? Sábado e domingo. Tamo junto. Vamos lá. Com você, Cid Soares. Previsão do tempo. Olha, amanhã sabadão nós teremos aí manhã, claro, né, de sol, como sempre. E a tarde também já meio encoberta, a noite vai ter uma noite também muito tranquila, temperatura mínima chegando a 24 graus e a máxima de 35 graus, chance de chuva 90%, 5 milímetros. Tem marcado isso todos os dias, né, mas dificilmente cai aqui na nossa área mesmo. Umidade relativa do ar
com baixa de 30% durante um período e 88% chega o pico, a 88% no sábado. Já no domingo, vamos ver aqui, olha, 24 graus a temperatura no domingo é a mínima, 33 na máxima. Bom, eu espero que isso aqui esteja muito certo mesmo, né? Porque aí tá tudo favorável, né? Tudo para um favorável, banho. exatamente. Não, então, pronto, tudo certo. dá um rolê. Chance de chuva 90%. Vamos rezar para que realmente seja um fim de semana tranquilo. Vamos lá, Carol. Olha só, o Rio Negro baixou mais 4 centímetros de ontem para hoje e registrou na manhã desta sexta-feira no Porto de Manaus a marca de 27 metros e 3 centímetros acima do nível do mar. Agora 6h31, você no melhor mix do Brasil e mais de 13.500 pessoas estão na fila de espera do Sistema Único de Saúde aqui do Amazonas para a realização de cirurgias eletivas e exames. É isso aí, a demora é tanta que o Ministério Público Estadual está cobrando que o governo do Amazonas apresente o plano de ação solicitado pelo governo federal para o repasse de mais de 12 milhões de reais do Programa Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas e Exames, como explica a repórter Nathalie Moraes. Cirurgias eletivas, aquelas que não são de urgência, estão entre um dos procedimentos mais aguardados aqui no estado. O Amazonas tem 13.800 pessoas na fila do CISREG, o Sistema Nacional de Regulação à espera de cirurgias, de acordo com o levantamento do Ministério Público aqui do estado. As filas com maior número de pacientes são para a cirurgia de catarata, retirada de vesícula biliar e a retirada do útero, seguido de hérnia. Por conta dos atendimentos represados, o Ministério Público do Amazonas solicitou que o governo do estado apresente o plano de ação solicitado pelo governo federal para o repasse de mais de 12 milhões de reais do Ministério da Saúde do Programa Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas, exames complementares, consultas especializadas no SUS, como explica a promotora de justiça Luissandra Xícharo. Pela ocasião, então, nós indagamos acerca do cumprimento da portaria 90, que foi instituída em fevereiro desse ano, em que institui o Programa Nacional de Redução de Filas para cirurgias, exames e consultas. E ali nós estabelecemos um prazo para o Estado do Amazonas responder, de mandar formalmente informações acerca da elaboração desse plano e da execução, considerando que serão destinados recursos para o Estado para que implemente esse programa de redução de filas. A promotora solicitou ainda a relação dos locais que realizarão os procedimentos cirúrgicos, os exames e as consultas especializadas. O plano também deve conter as metas de redução das filas em 2023, assim como o cronograma de execução dos recursos destinados ao Estado. O Ministério Público estabeleceu um prazo de 10 dias para o governo do Amazonas apresentar o plano de ação, para onde o governo federal vai destinar mais de 12 milhões de reais em recursos. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h34. Olha só, hein? O cientista do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, está na lista dos melhores do mundo, hein? Felipe Forniside também ocupa o primeiro lugar em ecologia e evolução no Brasil. Vamos aos detalhes agora com ela, Odineia Araújo. O Brasil tem alguns dos melhores cientistas do planeta e o Amazonas tem o melhor cientista do Brasil e um dos melhores do mundo. Trata-se de Philip Fernside, pesquisador titular do INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, desde 1978. Graduado em Biologia pela Universidade do Colorado, mestre em Zoologia e doutor em Ciências Biológicas pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, Philip começou a estudar sobre os problemas ambientais na Amazônia brasileira em 1974. Além de ser considerado um dos melhores cientistas do mundo e ocupar a posição de número 226 na lista, Philip Fernside é o primeiro lugar em ecologia e evolução no Brasil. A inclusão dele na lista dos melhores cientistas do mundo foi feita pelo site acadêmico Research.com, que divulgou recentemente a segunda edição do ranking de melhores
melhores pesquisadores de diversas áreas do conhecimento. O pesquisador do INPA disse que sua inclusão na lista é muito gratificante e destacou outros pesquisadores do INPA que também foram citados. Vários outros pesquisadores do INPA saem muito bem nessa avaliação, então o Instituto saiu bem. Agora é importante lembrar que essa aqui é uma medida da frequência de citação das publicações. E para ser um bom pesquisador, envolve outras coisas também. Pode ser um bom pesquisador sem ser tão citado. É importante essas citações porque reflete quanto as suas pesquisas estão sendo usadas por outros cientistas. Para calcular as posições dos cientistas, foi utilizado um sistema que considera apenas o número de artigos e quantidade de citações para cada disciplina examinada. Foram combinados dados bibliométricos de diversas fontes. Em 2022, na pesquisa do Google Acadêmico, o pesquisador Philip Fernside foi citado 110 vezes. Tem 110 trabalhos meus que foram citados pelo menos 110 vezes. E por disciplina é importante porque as disciplinas são muito diferentes em termos da quantidade de citações que acumulam. E geralmente se considera tudo junto, a parte biomédica pega os primeiros lugares, porque eles publicam trabalhos com dezenas ou até centenas de autores, e então vão acumulando rapidamente essas citações. Ainda conforme o pesquisador do INPA, algumas vezes descobertas muito importantes não são divulgadas. É bom lembrar que às vezes grandes descobertas científicas só acabam sendo citados muitos anos depois, não? Exemplos históricos, o Mendel, a genética, etc. E são grandes descobertas que só muito depois foram realmente reconhecidas. Então, é uma coisa limitada, mas mesmo assim é importante e gratificante ter sido identificado assim. Com informações coletadas no ano de 2022, a lista teve nomes de pesquisadores do Brasil em destaque em diversas áreas científicas. Philip Fernside também foi premiado internacionalmente na área de ciência aplicada ao meio ambiente e venceu o prêmio Chico Mendes do Ministério do Meio Ambiente. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 39 minutos, falando um pouco de economia. Olha só, o número de motocicletas em circulação no Amazonas pulou de 170 mil em 2013 para 325 mil em 2022. Um aumento aí de 90,6% de acordo com dados divulgados pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, que é a Abraciclo. Foi o segundo maior crescimento do país no período, Cid. O número de brasileiros que utilizam motocicleta como meio de transporte, lazer ou instrumento de trabalho cresce cada vez mais no Brasil. Hoje são 36,9 milhões de pessoas que possuem CNH, Carteira Nacional de Habilitação, na categoria A, o que representa um aumento aí de 47,9% em 10 anos, como explica o repórter André Meirelles. O Amazonas ganhou quase 155 mil motociclistas em 10 anos e agora ocupa o segundo lugar no ranking nacional. Os dados foram divulgados na última terça-feira pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, a Abraciclo. Instaladas no Polo Industrial de Manaus, as empresas associadas à Abraciclo respondem por cerca de 96% da produção de motos no país. O Amazonas ocupa o segundo lugar no ranking nacional, com crescimento de 90,6% de 2013 para 2022. O estado saltou de 170.880 para 325.685 motociclistas habilitados. Significa que em 10 anos, o Amazonas ganhou 154.805 motociclistas com a Carteira Nacional de Habilitação na categoria A.
o estado perde apenas para Alagoas, que saiu com 154.713 habilitados para 329.472, um crescimento de 113%. Para a economista Michele Aracati, esses números representam impacto positivo para a economia do estado. Impacto muito positivo sobre a economia, pois fomenta a mobilidade, as entregas, o transporte e impulsiona o setor de serviços no cenário macroeconômico. Destaco também o aumento da arrecadação, que está relacionada ao IPVA, e também os serviços ligados aí à manutenção, através da substituição de peças e também relacionado aí com a questão da venda de acessórios que acompanha todo esse mercado como um todo. Segundo a Abraciclo, os números de mulheres motociclistas aumentou 78% nos últimos 10 anos. Em 2013, 5 milhões de pessoas do gênero feminino tinham CNH na categoria A. Em 2022, atingiram a marca de 8 milhões e 900 mil. Entre os homens, nesse mesmo período, o aumento foi de 40,7%, passando de 19 milhões e 900 mil para 28 milhões de habilitados. Para Michele Aracati, o interesse do público feminino em ter seu próprio veículo e optar pelo motor é evitar assédio que, conforme a economista, elas têm sofrido nos transportes públicos. E também em relação aos números relacionados às motociclistas mulheres, isso está diretamente ligado aí com a falta de segurança e também com a quantidade de assédio que as mulheres elas sofrem, principalmente no transporte público. Então vale ressaltar aí esses pontos em relação a esses números. Em nível nacional, conforme o levantamento, o Brasil ganhou 12 milhões de novos motociclistas em 10 anos. Com a frota do Brasil estimada em mais de 32 milhões e 300 mil, a proporção é de uma pessoa habilitada a pilotar motocicletas a cada 6 habitantes. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. São 6 horas e 43 minutos. Hoje é sexta-feira. Você que está querendo sair, curtir a noite de sexta-feira, fique atento, hein? Tempo e temperatura agora com Cid Soares. Previsão do tempo. Chega, Cid, é pra hoje. Vamos lá, porque tempo. Hoje à noite, né, o tempo fica aberto. Olha aí, bom. Fique tranquilo. A mínima vai ser de 26 graus, ou seja, possibilidade de chuva. 90%, mas não vai chover. Não vai chover. Eu acredito que não vai chover. Quando diz aqui que o tempo vai ficar aberto, é porque realmente vai ficar. Teremos aí umidade relativa do ar chegando no máximo a 89%. Continuo respirando bem seco, tá difícil o negócio. E a mínima que é essa, né? De 32%. É isso, Carlão. Olha só, a duplicação da estrada do Tarumã na zona oeste de Manaus é uma das obras mais aguardadas, sem dúvida nenhuma, pelos motoristas que passam diariamente pela área. O complexo viário Anel Sul está em fase de conclusão, como explica o repórter André Meirelles. O complexo viário Anel Sul, nesta sexta-feira, já alcança 96% de execução da obra. A duplicação da estrada do Tarumã, na zona oeste de Manaus, contempla quase 9 quilômetros da via, dos quais 8 já estão totalmente pavimentados. Resta um trecho de 600 metros nas proximidades do Sistema de Vigilância da Amazônia, que começou a ser asfaltada. O complexo viário Anel Sul, antiga Avenida do Turismo, vai desafogar o trânsito da Avenida Torquato Tapajós. A via vai atender à atual demanda dos veículos na zona norte da cidade, proporcionando um novo caminho com destino ao centro da capital, como explica o governador do estado, Wilson Lima. O Anel Sul e o Anel Leste, eles dão a possibilidade do condutor passar por fora da cidade, né, saindo do fluxo de grandes avenidas, como por exemplo é o caso da Grande Circular, da Alameda Cosme Ferreira, do V8, da General Rodrigo Otávio. Isso faz com que a velocidade, por exemplo, dos ônibus aumente, dando mais conforto, fazendo com que quem usa o transporte coletivo chegue com mais rapidez no seu destino. A duplicação abrange uma extensão de 8 quilômetros e 700 metros e visa facilitar o acesso às rodovias AM010 e BR-174.
Para o motorista André Ramos, o complexo viário reduzirá o tempo de viagens dos condutores e contribuirá com a fluidez do trânsito na Avenida Torquato Tapajós. Com certeza vai melhorar o fluxo, né? Porque agora é mais uma opção, né? Porque só havia antes a Torquato Tapajós para todos chegar às suas residências no final do dia, né? E aqui é mais uma opção, com certeza vai ficar bem melhor o trânsito em nossa cidade, nessa localidade aqui. Estão em andamento os serviços de paisagismo, iluminação, sinalização e pavimentação, com a aplicação da segunda camada asfáltica no trecho entre a Ponte da Bolívia e o Polo Moveleiro de Manaus. Das 8 paradas e baias, áreas destinadas ao embarque e desembarque de passageiros do transporte público, 6 já foram finalizadas. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Conferindo agora os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em queda de 0,52%, cotado a R$ 4,73. O euro também fechou o dia em baixa de 0,04%, comercializado a R$ 5,21. O Bitcoin encerrou o dia valorizado em 0,53%, comercializado a R$ 139.701. Bom, o Ibovespa encerrou a sessão em alta de 0,09% aos 120.094 pontos. Agência de Classificação de Riscos DBRS Morningstar subiu a nota de crédito do Brasil. Antes era BB Law e agora é Rating. Foi elevado para BB. Com perspectiva estável, Cid. É a segunda agência a melhorar a avaliação de risco no país nesta semana. Na quarta-feira, dia 26, a agência de classificação de risco, Fitch, elevou a nota de crédito do Brasil de BB para BB. BB menos a BB. Mix. 6h48, chegou a hora de falar de política. Nós vamos conferir o que está acontecendo no agitado mundo da política Baré política. Olha aí, lá nos bastidores, no cantinho com ela. Boa noite, Cíntia Blink. Olha só, o TRE está intimando o deputado federal Capitão Alberto Neto a pagar mais de R$232 mil em multa por irregularidades na prestação de contas de 2022. Uma pergunta grande, cumprida, hein, Cid? Procede, Cíntia Blink, essa informação? Eu fiquei sem palavras, Carlão. Você trouxe tudo aqui pra mim. Né? Olha aí, eu fiz a pergunta já. Boa noite, Carlão. Boa noite, Cid. Todo mundo que tá com a gente na 100.7. Pois é, na verdade a gente tem falado aqui, né, de vários personagens que estão aí no mundo da política, que estão com mandato, mas que não fizeram uma prestação de contas satisfatória para a justiça e agora estão tendo que lidar com isso. Deputado federal Capitão Alberto Neto é um deles que a justiça está cobrando, como disse Carlão, aí 232 mil, um pouquinho mais que isso, quase 233 mil, referente aí a possíveis irregularidades na prestação de contas da eleição de 2022. Ele pediu até para parcelar, isso também é outra coisa frequente que a gente tem visto por aqui. Eles pedem para parcelar os valores para poder pagar. De acordo com a notícia aqui, ele pediu para parcelar, não foi mesmo assim ele não pagou. Fui conversar com o deputado federal Alberto Neto, perguntei, e aí, esse seu débito com a justiça? Ele falou que vai pagar e que isso não implica em nenhum tipo de perda de mandato. Ainda assim tem que pagar, né? Ele falou, praticamente um devo, não nego, pago quando puder. E é isso. Parcela isso em várias. Cid, Carlão. Tá certo. O governador Wilson Lima já está de volta realmente ao comando do governo, não é isso, Brink? É isso. Ele chegou aí, desde que Alckmin veio para ver a Suframa, né, para a reunião do CAIS, do Conselho Administrativo da Suframa. Ele participou disso de uma forma muito tímida, ficou mais ali como governador, mas enfim, falou pouco e tudo mais. Realmente acho que era até o papel naquele momento, a estrela seria o próprio ministro e as coisas que ele vinha resolver aqui. E agora o governador vistoriou hoje mesmo a etapa final do complexo viário Anel Sul, que já tem aí 96% da execução, está quase finalizando, que é aquela duplicação na estrada do Tarumã, na zona oeste de Manaus. Ele também nessa volta tem
pouco tempo, voltou essa semana. A gente não tem mais o vice como governador em exercício e é uma volta mais tímida. Agora, no começo de agosto, a gente volta com tudo, né? Volta com Câmara Municipal de Manaus, Assembleia Legislativa do Amazonas, enfim, a ideia é que volte ao ritmo que estávamos antes. Inclusive, essas casas legislativas têm coisa para resolver. Lembra da deputada Joana Dark, que está aí com a corda no pescoço lá na Assembleia por conta de um pedido de impeachment, de cassação, na verdade. Nós temos também na Câmara aquele projeto de lei do deputado Diego Afonso, que teve um veto do prefeito sobre aquela questão de liberar uma área ambiental preservada. E a ideia, pelo que a gente pôde apurar, é que o veto será sim mantido, mas aí temos que ver o que vai rolar na segunda-feira. Carlão, Cid. Ei, Cintia, olha só, mais uma pergunta para você, hein? Hoje eu tô, né? Tem deputado que mal assumiu o mandato e já pensa em ser candidato, olha aí, hein? Mal assumiu lá a cadeira, esquentou a cadeira de deputado, já quer ser candidato a prefeito no interior do Amazonas. Quem são eles, hein, Cintia? Pode vir, Carlão, com todas as suas perguntas que eu respondo, tá? Curioso. Então, deputados que estão de olho aí em mandatos. A gente tem a deputada estadual Alessandra Campelo, que está de olho aí na prefeitura de Manacapuru. Nós temos também Cabo Maciel de olho em Itacoatiara. Cabo Maciel já não surpreende, a gente já viu ele fazer esse movimento antes e não conseguiu a prefeitura e agora aparentemente tentará de novo. Carlinhos Bessa, lá em Tefé, que é também onde ele tem o eleitorado dele, né? E quando a gente fala em deputado federal, nós temos o próprio deputado federal Alberto Neto, que a gente já falou dele aqui sobre aquelas dívidas, mas agora a gente pode falar dele como um possível candidato a prefeito de Manaus. Sim. Outro possível candidato a prefeito de Manaus é o deputado federal também, Amon Mandel. Que essas pessoas ainda não disseram que vem, mas assim, estão com os nomes em pesquisas, fazem todo um posicionamento de que virão sim, apesar da fala, enfim. E Roberto Cidade, que é deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, a gente também consegue identificar aí algumas ações que levam ele a possivelmente disputar, desejar, quem não, quem nunca, a prefeitura de Manaus. Aí a gente pode falar também de secretários, tá? Por exemplo, o Saba Reis, ele tá sumido aí do cenário aí em Manaus, mas em Presidente Figueiredo ele se faz presente porque a gente sabe que há também aí um desejo de vir aí prefeito de Presidente Figueiredo. E eu queria finalizar com uma fofoquinha que eu trouxe. Oba! Fui conversar com o pessoal do PL para saber, lembra daquele caso entre Alberto Neto e Coronel Menezes? Sim. Que eles estão brigados porque o PL afirma que terá um candidato do PL, não é que vai formar com o prefeito Davi Almeida para vir como vice, nada disso, ele vai ter uma candidatura própria. E aí a briga fica dentro do partido, o capitão Alberto Neto e Coronel Menezes estão aí nessa birra, né, entre um e outro. Menezes chamou Alberto Neto de Judas durante a eleição da reforma, a votação da reforma tributária lá na Câmara dos Deputados. Como resposta, Alberto Neto disse que ele deveria ser expulso do partido e essa expulsão, essa comissão para vir a expulsar o Coronel Menezes seria formada na segunda-feira. Mas parece que o clima não é mais de querer expulsar. Agora a coisa tá indo para uma coisa mais harmoniosa. Deixa disso, sabe? Sim. Assim, a coisa está andando nesse sentido de apaziguar. Boa. E vamos ver o que acontece, quanto tempo dura essa paz e tudo isso. Eu trago mais informação na segunda-feira, combinado? Valeu, fechadíssimo. Tchau. Mix. 18 horas. Esporte. Cid Soares, está tudo ok para o jogo da seleção brasileira contra a França amanhã? Tudo mais que certo, mas vamos começar por aqui, pelo Amazonas. Olha, o melhor, o estado do Amazonas. O patinador de velocidade Luiz Felipe Tamayo, lá de Tabatinga, participa do Campeonato Pan-Americano de Clubes e Nações em Medellín, na Colômbia, que inicia hoje e segue até o dia 6 de agosto. O atleta amazonense tem alcançado resultados expressivos na modalidade. Luiz Felipe garantiu a classificação no Pan-Americano após ser destaque nos Jogos Sul-Americanos sobre rodas, lá no Paraguai, conquistando 7 medalhas de prata e 2 de ouro na categoria Júnior. Copa Feminina,
Hoje a Inglaterra venceu a Dinamarca por 1-0, a China bateu o Haiti também por 1-0. Amanhã tem Suécia e Itália às 4h30, Brasil e França às 7 da manhã. O negócio amanhã vai ser sério. O Brasil nunca ganhou da França, é bom a gente lembrar disso, mas amanhã promete, hein? Panamá e Jamaica, 9h30, e no domingo, logo cedo, 1h30, na madrugada, aí tem Coreia do Sul e Marrocos. 4 da manhã, Suíça e Nova Zelândia no mesmo horário, Noruega pegando Filipinas. Campeonato Brasileiro, amanhã às 4 da tarde jogam Fluminense e Santos, Internacional e Cuiabá, Atlético Paranaense e Cruzeiro, todo mundo no mesmo horário, 4 da tarde. Domingo tem São Paulo e Bahia às 11, o Botafogo e o Coritiba às 4 da tarde, no mesmo horário, América Mineiro e Palmeiras. Pela Série C, o Manaus encara o Botafogo da Paraíba no estádio Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba. E olha, o brasileiro Eric Cardoso entrou para a história do país como o primeiro velocista nacional a conseguir correr 100 metros rasos abaixo dos 10 segundos. Isso aconteceu hoje à tarde, Carlão, quando marcou aí 9 segundos e 97, na final do Campeonato Sul-Americano de Atletismo, lá em São Paulo. Ele ficou na segunda colocação. O título mesmo ficou com a Singa Ishamad, do Suriname, de 18 anos, que cruzou a linha com 9 segundos e 87. Esse rapazinho voa, claro, e ostenta agora a melhor marca da América do Sul em toda a história. Era o que tínhamos para hoje. Sexta-feira, Cid, você já sabe que é dia de conferir as dicas da nossa agenda Mix. A repórter Nathalie Moraes separou algumas opções para você aproveitar o fim de semana com toda a família, inclusive, hein? E o melhor de tudo, as opções são gratuitas. Lazer, tem festival folclórico, boi bumbá, cinema e muito mais. Confira agora. Os bois de Manaus se apresentam nesta sexta e sábado no Sambódromo. Os bumbais, clamor de um povo tira-prosa e brilhante, entram na arena nesta sexta-feira a partir das 8 horas no Sambódromo. Os bois bumbais de Manaus vão apresentar itens como apresentador, levantador de toadas, Sinhazinha da Fazenda, Rainha do Folclore, Porta-Estandarte, Cunha-Poranga, tribo indígena coreografada, lenda, batucada, marujada, ritmada, tamurada, amo do boi, evolução do boi, alto do boi, toada, alegoria, ritual e pajé. As apresentações são gratuitas. E que tal aproveitar o fim de semana na Terra das Cachoeiras? Isso porque começa hoje a 31ª Festa do Cupuaçu e a 25ª Festa da Agroindústria, Negócios e Economia Criativa. Os eventos começam hoje na Praça da Vitória e no Parque do Urubuí, em Presidente Figueiredo. Os cantores Léo Magalhães, Natan e Tarcísio do Acordeon estão entre as atrações nacionais do evento. A entrada é gratuita. Nesse sábado, Manaus vai receber o Corona Sunsets, evento com a assinatura da cerveja mexicana, que convida o público a contemplar o pôr do sol em lugares paradisíacos com muita música. Aqui na capital amazonense, a balada vai acontecer no Tropical Executive, com vista privilegiada para admirar o sol e o pôr do sol. Várias atrações devem fazer parte da festa, que será open bar de cerveja. Os ingressos limitados podem ser adquiridos pelo site ingressosfly.com. Sábado também é dia de assistir filme de música de Beiradão. Se você quer conhecer um pouco mais sobre a tradicional música do Beiradão, então não perca o documentário O Áureo da Música do Beiradão das rádios manauaras na década de 80. A apresentação faz parte da Mostra de Cineastas Amazonenses. A amostra é gratuita e acontece neste sábado a partir das 6h30 da noite no Cine Teatro Guarani. O documentário é obra de Paulo Moura, ele que é compositor, produtor e jornalista. O filme tem entrada gratuita e a classificação é livre. Encerrando a nossa agenda Mix, a Casa de Praia Zezinho Correia recebe neste domingo uma programação especial para o público, a partir das 6 da tarde. O espaço, que é administrado pela Secretaria Municipal de Trabalho e Empreendedorismo e Inovação, fica localizado no Complexo Turístico da Ponta Negra, na zona oeste aqui da cidade. Com entrada gratuita, a Casa de Praia Zezinho Correia será palco neste domingo para a banda de pagode manauara Louca Tentação e o cantor Anderson Couto. A festa começa às 6 da tarde. Eu volto aos estúdios com vocês. Você está ouvindo 18 horas. E agora 7 em ponto, partimos direto para o nosso editorial 18 horas. Carlão. Editorial 18 horas.
Mais um estudo divulgado mostra o grau do comprometimento do futuro do povo na Amazônia. O índice de progresso social da região, elaborado pelo Amazon, ficou bem abaixo da média do país. Além da piora do desmatamento e queimadas, a violência avançou associada aos crimes ambientais e tráfico de drogas. A região tem a maior taxa de homicídios do país. A falta de saneamento básico é outro indicador ruim, assim como a falta de acesso ao ensino superior. O índice de progresso social revela uma Amazônia estagnada. Nenhum dos 9 estados da região se igualou ou superou a média nacional. E o estudo mostra que, na comparação mundial, se a Amazônia fosse um país, o desenvolvimento social na região equivaleria ao de Malawi, na África. Ou seja, ocuparia a 125ª posição entre 169 países avaliados no último IPS Global de 2022, ou seja, 44º pior país em qualidade de vida, e isso é inconcebível e inaceitável. 18 horas. 7h11 de Soares, boa noite. Boa noite, até segunda. Até segunda. Valeu. Você ouviu 18 horas.